Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um assunto bastante interessante, que é sobre mecânica dos fluidos e a velocidade do escoamento, né? A pergunta do nosso vídeo é a pergunta tema, né? A velocidade do escoamento sempre aumenta com a redução do diâmetro? Né? Essa é uma pergunta bastante interessante. Mas antes de a gente começar no tema propriamente dito, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. E como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, voltamos aqui ao tema, né? Esse assunto, eu fiz uma postagem tem um mês mais ou menos no LinkedIn, fazendo essa pergunta e fazendo uma série de argumentações, né? Algumas pessoas, né, brigaram comigo, inclusive, em função daquilo que eu estava dizendo, né? O que acontece, né? Eu postei essa imagem aqui. Essa aqui é uma imagem, uma simulação, né, de CFD feita no SolidWorks, né, na parte de desenvolvimento hidráulico que o SolidWorks tem. E aqui, o que nós temos nessa situação, né? As cores aqui, né, quanto azul, né, eu tenho velocidade, quanto mais próximo de azul, velocidade mais baixa, quanto mais próximo de vermelho, mais alta é a velocidade. Então aqui nitidamente eu estou diminuindo a tubulação e a velocidade está aumentando, né? Isso está acontecendo e é o que todo mundo acha que acontece sempre, né? Então a grande questão aqui da pergunta é o que eu coloquei, que eu vou colocar aqui em destaque também, é o sempre. Isso sempre acontece? Não sempre, não é sempre que acontece. Né? Então eu tenho que analisar a situação. Né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Ou por que as pessoas acreditam nisso, né? Primeiramente, porque a grande maioria dos escoamentos, eles são escoamentos incompressíveis, no caso dos líquidos, na sua grande maioria, né, os escoamentos de líquidos, eu vou ter variação de massa específica muito pequena e, consequentemente, eu vou ter pouca diferença. Daqui a pouco eu vou escrever as equações aqui para a gente discutir em cima das equações. Então, consequentemente, eu tenho, né, a relação de velocidade e área entre duas seções. Né? Então, aí acaba sendo direto. Aí sim, escoamento de líquido sempre, a gente pode dizer que eu vou ter esse efeito de diminuir a tubulação, eu aumento a velocidade e vice-versa. Né? Se eu aumentar a tubulação, eu diminuo a velocidade. Né? Então, a discussão aqui também não é nem a discussão da equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli envolve a pressão, que nós não estamos nem analisando esta questão da pressão aqui nessa nossa análise. A outra grande questão é quando eu tenho escoamento de gases. Quando eu tenho escoamento de gases, eu posso ter o efeito da compressão, né, da compressibilidade. E aí que a coisa muda, né? Então, se eu voltar aqui e vier para a apresentação, o que nós temos que levar em consideração? Nós temos que levar em consideração a chamada equação da continuidade. E o que diz a equação da continuidade? Ela diz que a vazão em massa que entra é igual a vazão em massa que sai. E o que é vazão em massa? Bom, vazão em massa, que eu estou colocando de m ponto, é ρ vezes v, a velocidade média na seção, vezes a área. Então, quando eu analiso, voltando aqui, opa, apertei errado aqui. Quando eu volto aqui, né, na minha animação, aqui, o que acontece, né? Eu vou ter aqui uma velocidade 1, eu tenho uma área 1, e eu também tenho um ρ1. E da mesma forma, aqui eu tenho um V2, eu tenho uma área 2 e eu tenho um ρ2. Então a quantidade de massa que entra nessa seção é igual à quantidade de massa que sai aqui. Então, vamos dizer, o m ponto de entrada vai ser igual ao m ponto de saída dessa seção. Então, quando eu faço essa análise, o que vai acontecer? Eu vou ter um ρ de entrada, vezes a velocidade média de entrada, vezes a área de entrada. A área da seção transversal, né, por isso que tem a ver com o diâmetro, vai ser igual à área de saída, vezes a velocidade de saída, vezes a área de saída. Bom, então o que acontece nessa situação? Se eu tenho um escoamento incompressível, o que vai acontecer? Então, para escoamento incompressível, indica que o ρ de entrada é igual ao ρ de saída.
Desta forma, nesta situação, o que vai acontecer? Esse ρ aqui vai cancelar com esse, né? Porque vai cancelar em termos, né? Um vai, né? Como o valor é o mesmo, vai dividir, vai dar 1, né? Quando eu passo para o outro lado, divide. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a velocidade que entra vezes a área que entra é igual à velocidade que sai vezes a área que sai. Aí, se nós fizermos esta análise aqui, o que vai acontecer? Se eu diminuir a área, como isso aqui é constante, a vazão volumétrica no caso, a velocidade tem que aumentar. Então, para escoamentos incompressíveis, aí eu posso dizer que sim, para escoamentos incompressíveis, sempre que eu diminuo a velocidade, sempre que eu diminuo o diâmetro da tubulação, eu aumento a velocidade e vice-versa, né? Toda vez que eu aumento o diâmetro da tubulação, ou a seção, não precisa necessariamente ser circular, né? Toda vez que eu aumento a seção do conduto, eu tenho uma diminuição de velocidade e vice-versa, né? Mas a pergunta os dois caminhos são equivalentes. Tanto faz eu aumentar, né? Se eu aumentar o diâmetro, eu diminuo a velocidade. Se eu diminuir o diâmetro, eu aumento a velocidade. A grande questão, que aí a gente tem que analisar aqui, voltando aqui na apresentação, vou reescrever aqui a equação. O ρ que entra, opa, escrevi errado aqui. O ρ que entra vezes a área de entrada, a área da seção, né, vezes a área da seção, vezes a velocidade média, no caso, é igual ao ρ de saída, a área de saída vezes a velocidade de saída. Então, só como a área, né, lembrando que a área de um conduto circular é πd2 sobre 4, né? Então, nesse caso, se eu alterar o diâmetro, eu estou alterando a minha área. Então, para escoamento compressível, o que pode acontecer, né? Eu tenho 3 elementos agora, né? Eu tenho 3 variáveis e não mais 2, né? Porque agora o ρ para escoamentos compressíveis, o que vai acontecer? Eu tenho que o ρ de entrada vai ser diferente de ρ de saída. Então, esta relação aqui, ela não vai ser mais direta entre área e velocidade. Então, pode acontecer, em algumas situações, eu ter, enquanto eu diminuo a seção, o que acontece com a velocidade? Diminui. Isso pode acontecer. Isso que eu não estou nem analisando pela equação de Bernoulli, eu estou só analisando esta equação da continuidade, a equação da lei de conservação da massa. Só esta equação da continuidade, analisando, ela já me dá parâmetros para afirmar que nem sempre nem sempre pode acontecer de eu diminuir a seção do meu escoamento, né, do conduto, eu ter um aumento de velocidade, porque pode acontecer matematicamente aqui falando, né, de eu ter um aumento de compressão, eu posso ter um efeito da compressibilidade ali. Então isso, e quando que isso acontece? Aí a gente tem que analisar os escoamentos compressíveis. Os escoamentos compressíveis, eu tenho 3 modalidades, digamos assim. O que a gente chama de subsônico, sônico e o supersônico. O que significa isso, né, supersônico? O subsônico significa que a velocidade média do meu escoamento, então a velocidade do meu escoamento vai ser menor do que a velocidade do som no meio que eu estou considerando. Eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, né? Mas tem que ser no meio que eu estou considerando. Então, se for o escoamento de água, tem que ser a velocidade da água, não é a velocidade, né? A velocidade de 300 metros por segundo é a velocidade do som no ar, na água é 1000 e pouco, né? Então tem que tomar cuidado. No caso aqui do sônico, eu tenho que a velocidade do escoamento vai ser, deixa eu colocar ESC aqui, né? Vai ser a velocidade do som. E no caso do supersônico, a velocidade do escoamento vai ser maior do que a velocidade do som. Bom, o que acontece isso? Quando a gente começa a fazer a análise desse tipo de escoamento compressível, nós vamos chegar a uma relação, a uma expressão relacionada, ou que tem dentro dela, né, dentro dessa expressão, existe o número de Mach. E o que é o número de Mach? O número de Mach, ele nada mais é do que a velocidade do escoamento dividido pela velocidade do som. Então, o que acontece o que a gente visualiza, né? Quando o número de Mach ele é maior
do que 1, eu tenho um escoamento supersônico. Quando o número de Mach é menor do que 1, então aqui é super, né? Supersônico, e aqui o subsônico. Então o que acontece? Existe uma inversão dos papéis. Então no escoamento supersônico, quando eu diminuo o diâmetro da tubulação, no caso, né, de diâmetros circulares, né, tubulações circulares, quando eu diminuo a tubulação, eu vou ter uma diminuição da velocidade. Porque eu tenho um efeito ali, então eu tenho um efeito diferente. Então o que acontece com o escoamento subsônico, de aumentar a velocidade quando eu diminuo a tubulação, ela inverte. A mesma coisa, aí sim a gente pode acrescentar aqui uma análise de Bernoulli, acontece o oposto com a pressão. O que a expressão de Bernoulli nos diz? Que quando a velocidade aumenta, a pressão cai. Quando a pressão cai, a velocidade aumenta. Isso vale para os escoamentos subsônicos. Isto vale para os escoamentos subsônicos. Para os escoamentos supersônicos também é o oposto. Então o que acontece? Nos escoamentos supersônicos, quando você tem uma diminuição da área, ao invés de você ter um aumento da velocidade, você tem uma diminuição da velocidade. E ao invés de você ter uma diminuição da pressão, você tem um aumento de pressão. O que eu quero dizer é que quando você tem um escoamento supersônico, o que vai acontecer? Quando a área... Deixa eu apagar aqui que escreveu errado aqui. Quando eu tenho um aumento de área, a velocidade diminui e a pressão aumenta. Então, ou seja, é o inverso, né? Então, eu posso dizer que o escoamento supersônico, ele é o inverso, em termos de comportamento, né, de pressão e velocidade, o inverso do subsônico. E o subsônico, inclusive o escoamento incompressível, né? Então, do subsônico até o escoamento incompressível. Então, por isso que eu não posso dizer que sempre que o diâmetro diminui, a velocidade aumenta. Isso não acontece sempre. Acontece na maioria dos casos industriais? Sim, é a maioria, mas não é sempre que acontece. Então você tem que tomar cuidado com as palavras, né, ou da maneira como você coloca. Tá? A pergunta é sempre, né? Existe o sempre. Se eu for voltar aqui no início aqui, né, eu vou destacar aqui, está a palavra sempre. Isso acontece sempre? Não, não acontece sempre. Então eu não posso afirmar. Agora, se eu quiser ser correto, afirmar de uma forma correta, eu tenho que dizer que o escoamento, todo escoamento incompressível ou subsônico, aí sim a velocidade vai aumentar quando eu tiver redução de diâmetro. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.